E se a história que sempre nos contaram estivesse incompleta? E se faltasse uma personagem principal? Hoje vamos olhar para o nosso passado com outros olhos, com uma lente nova que põe o nosso planeta no centro de tudo. Vamos mergulhar na história ambiental e tentar perceber melhor esta nossa relação, por vezes complicada, com o mundo natural. Vamos começar com esta ideia que é um bocadinho provocadora. E se a grande força que moldou impérios, que provocou fomes, que impulsionou migrações, não fosse um rei, um general ou um inventor, mas sim o próprio ambiente? É esta pergunta que nos vai guiar. Então, como é que isto funciona na prática? A história ambiental faz uma coisa muito simples, mas que muda tudo. Tira a natureza do papel de cenário passivo, do pano de fundo, e coloca no centro do palco. Trata como um ator principal na grande peça da história da humanidade. Ok, mas qual é a definição, digamos, mais formal? O historiador Donald Worcester resumiu-a de forma perfeita. É uma rua de dois sentidos. Como é que a natureza nos moldou a nós e, cada vez mais, como é que nós a moldamos a ela. E é mesmo aqui que está o ponto-chave. A natureza não é só uma coisa que está lá fora a acontecer. Não. Ela é uma força ativa, um agente com poder para influenciar tudo, desde os recursos disponíveis até às doenças que nos afetam e até mesmo o destino de civilizações inteiras. Para conseguirem desvendar esta história, os historiadores focam-se essencialmente em três grandes perguntas. Primeiro, qual é a própria história da natureza, independentemente de nós? Segundo, como é que se deu esta dança, esta interação constante entre as sociedades e os seus ecossistemas? E, por fim, como é que nós pensamos sobre a natureza ao longo do tempo? Que mitos criamos? Vamos ver um primeiro exemplo. E que exemplo? O clima. Longe de ser apenas o tempo que faz lá fora, o clima foi e é uma das forças mais determinantes da história. O grande historiador Fernando Braudel usou esta metáfora absolutamente brilhante. O clima como um maestro que rege a orquestra da vida humana, ditando os ritmos da abundância e os ritmos da crise. Agora, olhem bem para este gráfico. É fascinante, porque podemos ver estes ritmos de uma forma muito visual. O que estamos a ver aqui são as flutuações da temperatura ao longo dos últimos 2000 anos. Reparem nas zonas a vermelho, os períodos mais quentes, e nas zonas a azul, os mais frios. Cada uma destas flutuações conta uma história. E isto aqui ilustra a correlação de uma forma gritante. Durante os períodos quentes, como o período quente romano ou o medieval, o que é que vemos? Expansão, prosperidade, estabilidade. Em contraste, os períodos frios, como a chamada Idade das Trevas ou a Pequena Idade do Gelo, coincidem com colapsos na agricultura, com fome e com uma instabilidade social profunda. Querem exemplos concretos? O clima mais ameno do período romano ajudou, literalmente, a alimentar as legiões e a expansão do império. Secas terríveis e prolongadas foram um fator decisivo na queda das grandes cidades-estado dos maias. E a mudança abrupta de temperatura, que deu início à Pequena Idade do Gelo, bem, ela desencadeou uma das piores fomes da história da Europa. Claro que o clima não foi a única causa, mas funcionou como um catalisador potentíssimo. Mas, como dizíamos, esta história tem dois lados. Não é só sobre como a natureza nos afeta. Agora vamos virar o jogo e olhar para o outro lado da moeda. Como é que a humanidade começou a redesenhar o planeta à sua imagem. As primeiras grandes civilizações, elas nasceram, literalmente, da engenharia ambiental. Este diagrama mostra como tanto o Egito como a Mesopotâmia floresceram porque aprenderam a dominar os seus rios. O Nilo, com as suas cheias previsíveis, e o Tigre e o Eufrates, bem mais caóticos. Ambas as civilizações transformaram a paisagem para criar os excedentes agrícolas que lhes permitiram crescer. E este momento, a Revolução Neolítica, foi o ponto de viragem. Foi aqui que tudo mudou. Deixámos de ser apenas mais uma espécie a adaptar-se ao ambiente e passámos a ser gestores e muitas vezes manipuladores de ecossistemas inteiros. Este ditado popular para mim capta uma mudança dramática. Com a era das grandes navegações e a expansão europeia, a exploração de recursos naturais ganhou uma escala completamente nova. E o impacto foi, muitas vezes, imediato e devastador. 2 milhões. Assim, o número parece, sei lá, um bocado abstrato, mas vamos pensar no que isto significa. É o número estimado de árvores de pau-brasil que foram derrubadas só no primeiro século de presença portuguesa no Brasil. Uma exploração tão intensiva que alterou a Mata Atlântica para sempre. Esta capacidade crescente de transformar o ambiente levou-nos, especialmente nos últimos séculos, a uma era completamente nova. Uma era que muitos cientistas dizem que devíamos chamar o Antropoceno, a era dos humanos. A ideia, popularizada pelo Prémio Nobel Paul Crutzen, é que o impacto da humanidade na Terra se tornou tão grande, tão profundo, que deixamos uma marca permanente no registro geológico.
Basicamente, tornámos-nos a principal força de mudança no planeta. Mas quando é que esta nova era começou? Bem, essa é a grande questão e o debate está em aberto. Alguns cientistas apontam para a invenção da agricultura há milhares de anos, outros para a máquina a vapor e o início da Revolução Industrial. Mas muitos defendem que o verdadeiro ponto de viragem foi a grande aceleração, que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, a partir de 1950. E este gráfico mostra porquê. Reparem bem na subida exponencial destas curvas a partir de meados do século XX. A população mundial, as emissões de dióxido de carbono, o consumo de água, tudo disparou de uma forma vertiginosa. Foi aqui que a nossa dominação se tornou verdadeiramente global. Portanto, a grande conclusão é esta. As nossas ações coletivas, desde construir cidades e barragens até queimar combustíveis fósseis, têm agora um poder de transformação que rivaliza com as grandes forças da natureza, como vulcões ou o movimento das placas tectónicas. Ok, então, o que é que fazemos com toda esta informação? Olhar para esta longa história da nossa relação com o planeta não é apenas um exercício académico, pois não? É absolutamente essencial para pensarmos no nosso futuro. Saber como é que outras civilizações no passado prosperaram ou entraram em colapso por causa de desafios ambientais, isso dá-nos um manual de instruções valiosíssimo para os desafios que nós enfrentamos hoje. E a verdade é que já estamos a tentar aplicar estas lições. Conceitos como os limites planetários usam a ciência para definir um espaço de manobra seguro para a humanidade. E acordos globais, como o de Paris, estabelecem metas muito ambiciosas, que se baseiam precisamente nesta consciência histórica de que as nossas ações têm consequências à escala global. E assim voltamos ao início. A história ambiental mostra-nos, sem qualquer dúvida, que temos um poder imenso para mudar o mundo. A grande questão que o futuro nos coloca é: teremos também a sabedoria para o salvar?